Graças a Deus por mais esse dia que nós estamos aqui reunidos para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Hoje nós não dividiremos em sala, estaremos todos aqui reunidos, jovens, adolescentes, adultos, sala de batismo, estaremos todos aqui. E nós estudaremos hoje um tema que ele é recorrente, é um tema que nós sempre precisamos estar ouvindo. Por quê? O que acontece? Porque nós utilizamos muito isso que nós vamos falar hoje. Por isso nós precisamos vigiar. Tem um versículo que eu gosto demais aqui na Bíblia, está em Filipenses capítulo 3, versículo 1, que fala assim: resta, meus irmãos, que vos regozijemos no Senhor. E não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, pois isso é segurança para vós. Então, Paulo mesmo falava as mesmas coisas, escrevia as mesmas coisas, repetia as mesmas coisas, porque o óbvio, ele tem que ser dito e repetido para nunca ser esquecido. Não é assim que mãe fala, faz com filho a vida inteira? Pai faz com filho a vida inteira, sempre está falando, renovando, trazendo a memória. Olha, isso aí não, isso aí não. E o tema que nós vamos falar nessa manhã está lá em Tiago, capítulo 3. Tiago é logo após o livro de Hebreus. Tiago, capítulo 3. E o tema da nossa lição hoje é a língua e o seu uso. É um pedacinho de carne, né, gente, que deixa a gente, assim, um tanto quanto apertado. Eu gosto muito de ler um versículo que está lá em Salmo 141, versículo 3, que fala assim: põe guarda, Senhor, a minha boca. Vamos falar juntos? Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Vamos lá? Vigia a porta dos meus lábios. Vamos falar o versículo todo? Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Eu fico imaginando um anjo assim, penduradinho aqui, assim. Põe guarda, Senhor, põe um anjo aqui. Né? Tem outra tradução que fala: põe um anjo a porta, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque tem hora que nós falamos coisas que nos leva a lugar apertado. Antes de começar, assim que eu entrei aqui na igreja, eu entreguei um papel para alguns irmãos. Quero convidar os irmãos para virem aqui. Todos esses que eu entreguei um papel. Eles vão nos ajudar a entender um pouco algumas coisas que são faladas. Não, pode ficar assim, não tem ordem não. Vocês vão falar aquilo que vocês entenderam disso aí que está escrito. Vamos lá, eles vão dar aula hoje, tá, gente? A língua mata mais homens do que a espada. Você vai falar sobre isso? Quer que eu fale? Nesse próprio texto de Tiago, fala que uma língua ela incendeia mais do que o próprio. É um fogo que incendeia toda uma plantação. Então, às vezes, uma palavra errada no momento errado, ela pode causar uma grande destruição. A gente tem até na história, né, de grandes comandantes que deram uma palavra e deram um comando na hora errada e o exército avançou e tudo deu errado. E temos também o contrário, né? Mas uma palavra errada, ela pode ferir, ela pode destruir. Às vezes, até no popular, a gente diz, né, que é melhor ser agredido fisicamente do que receber determinadas palavras, porque elas ficam cravadas na nossa mente, no nosso coração, e muitas vezes vão refletir durante toda a nossa existência. Né? E aí requer um tratamento muito complexo. Uma palavra errada no momento errado pode causar danos, muitas vezes, irreversíveis. E o contrário também é verdade. Uma palavra bem dada no momento certo, ela pode endireitar uma vereda, pode provocar um grande impacto de vitória na vida de uma pessoa. Fechou. Geralmente, o primeiro parafuso que fica frouxo na cabeça do homem é o que controla a língua.
Nós sabemos que a mente controla todo o nosso corpo. Então, pensamentos, atitudes, né? Tudo aquilo que nós falamos, primeiro vem do pensamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que nós vamos fazer, na direção que nós vamos dar na nossa vida e na vida do outro. Então, esse controle, esse parafuso, ele é o nosso referencial. Então, a gente tem que estar com ele nem muito apertado, nem muito frouxo, na medida exata. Para que porque fala na palavra de Deus, fala que o falar dos nossos lábios, como é que é? O meditar do nosso coração, a palavra da minha boca, o meditar do meu coração. Então, aquilo que está no nosso coração, é aquilo que nós vamos falar. Então, a gente tem que ter cuidado, pesar, ponderar, né? Às vezes, ferimos as pessoas, sim, que somos humanos, estamos sujeitos a erros, né? Nós não somos perfeitos, estamos aqui para ser aperfeiçoados através da palavra de Deus. É um caminhar cada dia, é um degrau para subir. Ninguém vem perfeito. Eu não aceitei Jesus hoje e estou pronta para prosseguir hoje. Não, é um caminhar. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, reunidos, aprendendo uns com os outros, com falhas, com acertos, mas aprendendo a crescer. Amém? Os dentes podem ser postiços, mas a língua deve sempre ser verdadeira. Os dentes, às vezes, podem estar doentes, né, e prejudicando a nossa saúde, e nós podemos ir ao dentista e trocar esses dentes. Mas a nossa língua, né, ela é única, ela é verdadeira, não tem como trocar. Então, nós temos que ter cuidado ao usar essa língua, usando-a para o bem e não para o mal, né? Porque ela não tem como arrancá-la e colocar outra no lugar. É melhor escorregar com os pés do que com a língua. O que eu entendo de escorregar com os pés é tipo assim, você está andando e você tropeça. E você escorregar com a língua é quando você está naquela hora de raiva, de tristeza, e você solta uma palavra que na hora que assim, ela sai da sua boca, você se arrepende. Então, quando você cai no chão, você levanta, você machuca, mas a vida continua. Mas, às vezes, uma palavra que você fala sem querer pode gerar consequências para a vida inteira, ou sua, ou da pessoa que você falou. Não permita que sua língua corra diante de seu pensamento. Eu acho que é duas coisas. Não falar tudo que você pensa, pode dar muito problema, e pensar antes de falar também, que aí vai prevenir muito problema. A língua não tem ossos, mas quebra ossos. Verdade, né? Igual tem aquele versículo que a palavra branda, né, ela desvia o furor. E também tem um versículo que fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para falar coisas boas, não falar coisas pesadas, porque da mesma forma, igual o próprio Max falou, você pode incendiar, levar uma confusão. Uma palavra branda, no meio de uma confusão, ela pode acabar, o furor. E colocar coisas boas nos nossos corações, de forma que as nossas palavras sejam palavras boas e não gere confusão. Então, a língua não tem ossos, mas, com certeza, se ela não for bem aplicada, ela quebra ossos. Uma língua frouxa leva frequentemente seu proprietário a lugares apertados. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. A Bíblia nos ensina que, muitas vezes, o calar é ouro. Quando a pessoa não sabe o que dizer ou diz uma palavra sem pensar, isso pode levar ela a situações muito complicadas. É o que eu entendo dessa palavra, que uma língua frouxa, ela leva frequentemente a pessoa que a possui a lugares muito apertados, a situações bem complicadas e difíceis. Muito obrigada. Uma salva de palmas para esse pessoal aí. Já deram a aula, né? Vamos ler lá? Tiago, capítulo 3, de 1 a 18, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também a naus, que, sendo tão grandes e levadas
de impetuosos ventos se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede que um grande bosque, vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua é posta entre os membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem feito imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isso. Porventura, deita alguma fonte com o mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir figos, produzir azeitona ou videira figos? Assim também pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras e mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Pai, nós estamos diante de Ti, mais uma vez reunidos, Senhor, na Tua presença, e queremos dizer ao Senhor, Pai, nós sabemos das nossas falhas, dos nossos erros, e quantas vezes nós falhamos nisso que estaremos estudando nessa manhã, que é sobre a língua. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos traga a revelação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fala conosco, que enquanto nós estivermos estudando esta palavra, Pai Celestial, que nós possamos receber, meu Deus, ao invés de ficar julgando as outras pessoas que fizeram assim ou assado. Meu Deus, mas se o Teu Espírito Santo está aqui, o Senhor quer falar conosco, para nos ajudarmos, Senhor, a cada dia mais, a alcançarmos a estatura de varão perfeito, de servo, Senhor Deus, para contribuir com a Tua obra. Meu Deus, fala comigo, fala através de mim, repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao Teu, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos, não fecha a Bíblia, que nós vamos estar voltando aí a esse texto durante esta aula. Então, nós vemos aí a língua e o seu uso. E o primeiro tópico que nós queremos ver aqui é sobre o poder da língua. O poder que ela tem. Através da língua, nós expressamos nossos sentimentos para as pessoas e as coisas. Expressamos com ela tudo o que queremos e muitas vezes o que não queríamos e nem devíamos estar falando. Aí o primeiro item aí está em Tiago 3,3, que fala assim que a língua ela é indomável. Ao mesmo tempo que ela é indomável, ela aqui ó, em Tiago 3,4, ela fala assim: vede que também as naus que são grandes são levados pelos ventos impetuosos, se viram como pequeno leme. Imagino, essa semana a gente esteve aí rindo pra caramba de um vídeo que saiu, não sei se os irmãos viram, num vídeo que saiu na internet, de um culto que estava tendo e os irmãos estavam cantando o hino Solta o Cabo da Nau, né? Aí falando sobre a falta que faz uma escola bíblica dominical. E depois o cantor chama o pregador da noite, e o homem chega e aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E ele começa a falar assim: olha, meus irmãos, eu vim aqui pregar sobre
Davi, que era um homem valente. Mas depois desse louvor, quero pregar sobre Danal. Danal, que era um cabra macho, ele ainda usa essa expressão. Danal, todo mundo falava para ele, solta o cabo, Danal, mas Danal não soltava o cabo de jeito nenhum. Gente, parece piada, mas está lá na internet, para quem quiser ver. Mas nós podemos ver aqui que a nau do barco é o que conduz, né? O leme. E ele é conduzido por um volantezinho assim, pequenininho, que é chamado leme. E ele dirige aquele barco para onde quer que vá. E nós podemos ver, muitas vezes, grandes animais sendo domados, cavalos, né, que são domados, leões, através do quê? Da língua, da fala do homem. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de ir ali no Sea Awards, e eu consegui tirar uma foto, que até hoje eu fico impressionado com aquilo. Um homem, ele ficou assim, em pé, no bico da baleia, aquela orca, em pezinho, com os braços abertos, e ela rodando ele ali. Se ela abrisse a boca, ele ia embora, né? Mas é o controle que o homem tem, o poder que o homem tem para domar as coisas. Nós controlamos as aves, os répteis, os animais marinhos. Quem tem cachorrinho aí em casa, né? Senta, levanta, vai para o cantinho, está de castigo. E o animal vai, nós podemos ver. Mas e nenhum homem poderá dizer, eu controlo a língua, pois se isso acontecesse, poderia refrear todo o seu corpo de outros pecados. É impressionante como nós conseguimos controlar as outras coisas, mas nós não conseguimos controlar a língua. A nossa língua tem poder indomável. Infelizmente, isso é incontrolável. Poder da língua. A língua nos faz tropeçar. Nós vimos aqui os irmãos falando tão bem a respeito de tantos fatos, como que a língua nos leva a lugares apertados. Quem aqui nunca foi para um lugar apertado pelo aquele que falou? A gente ouve a gente falando assim, quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Eu custei entender esse ditado. E faz tropeçar muitas coisas. Com uma só palavra pronunciada, incendiamos o ambiente, o clima do lar, da igreja, da escola. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca no momento indevido, com a palavra indevida, como o irmão Max falou aqui, que do mesmo jeito que nós podemos trazer paz para um lugar, nós também podemos incendiar. Se nós não pudermos proporcionar paz, é melhor nós ficarmos calados. É melhor nós ficarmos calados. Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Tem hora que ali no fulgor, você sente um comichão, né? E o melhor é ficar calado. Infelizmente, às vezes, nós não conseguimos. Mas é isso que a Bíblia nos orienta. A língua nos põe, muitas vezes, em apertos perigosos, enrascadas por nós não imagináveis nem desejadas. Hoje nós vimos aí essa questão de danos morais, né? Às vezes você fala uma coisa, a pessoa se sente ofendida, vai lá e processa, e você tem que ir na frente do juiz, e tem que responder um processo e ainda pagar por aquilo que você falou. As coisas hoje mudaram muito, né? Nós que fazemos, a Oceania está ali, nós somos contemporâneos lá da igreja que nós éramos antes, da Batista Calvário, e nós lembramos muitas vezes como que eram feitas as assembleias, as pessoas elas eram expostas. Hoje, quem faz uma assembleia naquele estilo, né, Oceania? Não faz de jeito nenhum. Por quê? Porque a pessoa expressava, falava na frente de todos, às vezes, o pecado do irmão, e aquilo humilhava o irmão. Quantas famílias foram destruídas pelo fato de como as coisas eram dirigidas antigamente? Graças a Deus que as coisas mudaram, né? Porque tem hora que se perde o controle das coisas, ofendem as pessoas e acaba levando a pessoa para um lugar apertado. A língua contamina, suja nosso templo espiritual. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o
é templo do Espírito Santo. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca, proferimos uma palavra, proferimos uma ofensa, e o Espírito Santo se entristece dentro de nós. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que fala conosco, que nos revela, que se entristece. Já teve vezes eu falar alguma coisa com alguém e sair me achando. Quando fui orar, o Espírito Santo falou assim: você tem que ir lá se consertar primeiro. Tem que ir. Meu Deus, graças a Deus pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo. Que muitas vezes nós estamos pecando através da nossa língua, através das nossas atitudes. Meu irmão, se você não está se sentindo incomodado com aquilo que às vezes você tem falado ou tem feito, é melhor acender a luz vermelha. Por que o Espírito Santo de Deus não está mais falando? Porque o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Mas tem muitas vezes que a pessoa não dá ouvido, não dá ouvido, não dá ouvido, não dá ouvido. Por fim, ele fica de uma forma que ele não sente mais a presença do Espírito Santo. Isso é sério. A intimidade com o Senhor está para aqueles que o buscam. Então, cuidado, para você não estar com o seu coração blindado em relação àquilo que o Espírito Santo tem falado e tem se revelado. Ela tem veneno capaz não apenas de nos fazer fraquejar, mas até mesmo de morrermos e matarmos alguém, por causa da língua. Nós já vimos aí tantos crimes, porque uma pessoa falou algo com outra, e ela não gostou. Foi uma ofensa através da língua. Uma pessoa fala com a outra: eu não gostei do que ela falou. E ela vai e mata a pessoa. Gente descontrolada. O que matou é descontrolado. Mas o que falou também estava descontrolado. Nada justifica um ato como esse. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós não sabemos com quem nós estamos falando. Não é assim? Nós não sabemos. Quantas desavenças, greves, guerras, mortandade por causa de palavras impensáveis. Por causa de uma só palavra. Terceiro item, por poder da língua. A língua nos faz maldizer e bendizer. Com ela nós louvamos ao Senhor, o nome do Senhor. E com ela mesmo nós falamos, nós maltratamos alguém. Com essa língua nós falamos aos outros do grande amor do Senhor. E consolamos alguém, somos bênção na vida das pessoas. Eu tinha uma poesia que eu recitava na minha juventude. Era mais ou menos assim: é bem certo, Senhor, que eu nunca empunhei uma arma para matar alguém. Era mais ou menos assim. Nunca matei alguém com alguma arma. Mas aí eu falo assim: mas é bem certo também que eu nunca abri a minha boca para consolar, para ser bênção na vida das pessoas. Às vezes nós achamos que nós podemos ter atitudes que não vai fazer diferença nenhuma na vida. Não matei, não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo. Mas nós temos um poder na língua, que é o poder de abençoar as pessoas. E também temos o poder na língua, que é o poder de ofender as pessoas, de maldizer. E aqui a Bíblia fala: como é que tem vezes que nós estamos aqui na igreja, nós participamos da ceia do Senhor, e logo quando saímos, chegamos em casa, estamos ofendendo nossos irmãos, estamos ofendendo a nossa família. Não tem como. Não tem. Os adolescentes, né, os jovens, são mais impetuosos. Né, chega em casa, reclama de uma coisa, está aqui louvando ao Senhor. Chega em casa, está reclamando com a mãe: ô mãe, não gosto dessa comida, ô mãe, essa comida é ruim demais. Eu sei que esses meninos aqui não fazem isso, né? Eles são uma benção, mas acontece. Acontece com eles? Acontece conosco? Acontece. Com ela causamos dissensões, discórdia, tumulto no seio da igreja, na vizinhança e por onde nós andarmos. Por onde nós andarmos. Meus irmãos, se tem alguém que nos ajuda a ser crente, são nossos vizinhos também, né? Graças a Deus, meus vizinhos são abençoados, mas tem vezes que alguns chegam nas nossas vidas e trazem para nós
grandes transtornos, porque nós somos provados. A Bíblia fala que os nossos vizinhos são os nossos parentes mais perto. Mas tem hora que dá vontade de vê-los longe. Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. E nós não podemos maldizer os nossos vizinhos. Isso anula, destrói, desvirtua nosso testemunho, deixando-nos desacreditados. De nós, do Espírito Santo que há em nós, dele deve jorrar apenas o fruto do Espírito controlado por ele. Qual é o fruto do Espírito? Fruto, a gente fala fruto ou frutos? Fruto é no singular. Porque nós somos todos de uma mesma árvore, que é Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. E qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, paciência, crescendo em meu ser, alegria. Eu falo para os meninos que eu só sei falar cantando. A Nina deve lembrar dessa música. O fruto do Espírito é amor, gozo e paz, bondade e paciência, crescendo em meu ser, alegria, lealdade, mansidão, domínio próprio, as marcas do Senhor em mim. São esses que nós precisamos buscar e pedir ao Senhor, que eles possam ser revelados em nós, e muitas vezes eles são revelados em nós através do nosso falar, através do nosso proceder, através das nossas atitudes. Já foi citado aqui que o falar é prata, mas o calar é ouro. O falar é prata, mas o calar é ouro. A gente ganha uma medalha de ouro quando a gente consegue ficar calado na situação que tem que ficar calado. E quando nós formos falar, nós precisamos buscar do Senhor sabedoria. Para aquilo que nós falarmos, para aquilo que nós expressarmos, não venha magoar, venha trazer enriquecimento para o próximo. Mesmo que você esteja falando a verdade. Às vezes nós falamos alguma coisa, a verdade a pessoa se ofende, né? E nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para poder falar as coisas que precisam ser faladas. Porque nós também não vamos nos calar sempre. Que nós precisamos saber falar, nós precisamos saber também calar. A língua é comparada, primeiro, ao fogo. A língua é comparada ao fogo. Está lá em Tiago 3, versículos 5 e 6. Vamos ver aqui. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha o que fala aqui sobre a nossa língua. Ela tem um poder destruidor e é chamado de um mundo de iniquidade. Nós podemos destruir famílias, nós podemos destruir uma nação por causa de uma palavra proferida, por causa daquilo que foi falado. O Max também falou aqui sobre a questão de uma ordem que é dada. Eu fico pensando a responsabilidade do chefe de uma nação. A responsabilidade. Nós precisamos, por isso nós precisamos orar pelos nossos líderes, não só os líderes espirituais, mas os líderes da nossa nação. Porque as decisões que eles tomam afetam todo um povo, afeta toda uma nação. Né? Quando o presidente, o líder na nação, falou: nós teremos guerra, vamos avançar. Ou não, nós não teremos. Ou hoje, para acabar com uma outra nação, é só o quê? Apertar um botão. Pode apertar o botão. Que coisa, gente. É muito sério isso. Através de uma ordem dada, através de uma palavra, grandes destruições podem vir. Não somente na nossa vida, mas numa nação. Estou vendo ali o irmão Washington, ele é militar,
É uma responsabilidade muito grande, né, irmão Washington? É muito grande. Ele, ao mesmo tempo que ele tem aqueles que são subordinados a ele é subordinado também de alguém. Quantas vezes nós colocamos pessoas em situações difíceis porque nós ordenamos a pessoa fazer alguma coisa e ela, por causa do seu cargo que ocupa, ela tem que obedecer aquilo. É muito sério, é muito sério. Então, o seu poder de destruidor é chamado mundo de iniquidade. Isso, como já vimos, é uma chama que brota no interior do coração. Quando o salmista Davi fala assim, aquieta minha alma, sossega. Imagina ele conversando com a alma, com o coração, sossega. Que tem hora que vem aquele fogo, aquele ardor, aquela vontade de fazer coisas que nós sabemos que nós não deveríamos fazer, nem muito menos pensar, mas vem. Eu sempre falo com os jovens e com adolescentes que todo dia, quando nós acordamos, nós ouvimos dizer, eu quero pecar. É a carne querendo o controle do nosso ser. Mas nós precisamos lembrar de quem nós somos, nós precisamos lembrar quem nós servimos, nós precisamos lembrar que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, eles precisam ser agradáveis a Deus, porque senão nós vamos trazer muita confusão. E isso nasce da onde, gente? Do coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Por isso que a palavra de Deus nos fala que quando nós estivermos entre os irmãos, que seja com hinos e com salmos. Isso quer dizer o quê? Que nós possamos sempre, a nossa fala possa estar louvando e adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas para isso nós precisamos ter tempo de oração, nós precisamos ter tempo na leitura bíblica, nós precisamos ter comunhão com o Senhor, de entrar para o nosso quarto, fechar a porta e conversar com Deus que nos vê em secreto. Nós precisamos, porque senão nós não vamos conseguir vencer toda essa iniquidade, tudo isso que a nossa carne ela nos provoca. Meus irmãos, é uma luta diária. É uma luta diária, todo dia, todo dia. Pedir ao Senhor, Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá discernimento para eu saber que não é aquilo ali, é Satanás se manifestando na vida da pessoa para me levar a pecar. Me dá discernimento, Senhor, me dá autoridade sobre a minha vida mesmo, para eu repreender os meus sentimentos, aquilo que não vem de Ti, e autoridade para eu repreender o Satanás que tão de perto nos rodeia. A palavra de Deus nos fala que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. Tem um consolo nesse versículo, porque ele nos fala que ele está ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor, tem outro versículo que fala assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles que o temem e os livra. Por isso que nós precisamos estar em constante vigilância. Estar orando, pedindo ao Senhor, me cerca, Senhor. Dá ordem aos teus anjos a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Para que o anjo do Senhor esteja ao nosso redor, nos guardando. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos revista com a armadura de Deus. É o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus, e os pés calçados com a preparação do evangelho. Nós precisamos estar armados e preparados para a guerra. Nós temos muitas lutas, meus irmãos, muitas batalhas. E muitas delas nós perdemos porque não vigiamos com o nosso falar. Quando Davi fala que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, eu creio que ele, como rei, que governava a nação de Israel, ele sabia a seriedade disso. Você governa a sua casa, sua família, você tem filhos, você tem pais, o lugar que você trabalha, o seu local ali dentro do seu escritório,
a sua repartição, nós podemos ser bênção ali. Eu teve uma vez que eu estava no trabalho, uma coisa... Gente, imagina uma coisa simples que estava virando um campo de batalha. Aí, eu vendo aquela confusão, eu levantei e falei assim, olha, é muito pouco para tanta coisa. As mulheres estudadas, as mulheres entendidas, acho que vocês estão esquecendo que esse lugar aqui é lugar de bênção. Aí, quando eu vi, eu já estava pregando. Esse lugar é lugar de bênção. Sabe por quê que é lugar de bênção? Que é um lugar onde Deus abriu a porta de trabalho para todas nós. Da onde nós tiramos o nosso pão de cada dia. Esse lugar é um lugar sagrado. Não é lugar de briga, não. E nós vamos acabar com isso agora em nome de Jesus. E pede logo perdão um para a outra. E todo mundo ficou assim, o que vocês estão esperando para pedir perdão? E foram pedir perdão. Mas Deus dá autoridade. Né, gente? Aonde nós estamos, nós precisamos semear bênção. Nós precisamos ser agente de bênção naquele lugar. Tem hora que nós vamos precisar falar firmes, falar assim, não, isso não. Nós vamos precisar nos posicionar. Mas muitas vezes nós podemos ser canal de bênção, ser agente do Senhor naquele lugar, para trazer a pessoa para a realidade. Porque um negócio tão pequeno, meus irmãos, estava se tornando uma coisa tão grande, que eu falei assim, o que é isso? Você parou. Eu falei assim, parou. Para tudo aqui, agora eu que vou falar. E Deus me deu graça. Né? E engraçado que outro dia, numa reunião que nós estávamos tendo, neste outro lugar que eu trabalho, a pessoa que dirige, ela falou assim, olha, nós não podemos esquecer que esse lugar é um lugar de bênção. Eu falei assim, amém, aprendeu. Que é daqui que a gente tira o pão de cada dia, é sim. E aonde a gente trabalha, gente, nós não podemos esquecer isso. É um local sagrado, Deus te colocou ali. Dali você tira seu sustento, dali seus filhos comem, dali você se alimenta, você veste. É a provisão. Então, que você seja a bênção aonde você estiver. E é assim a manifestação do que se passa dentro de nós. O restante do versículo 6 diz que a língua, como fogo, põe em chamas toda a carreira da existência. Vocês já viram uma floresta pegando fogo? Nós já vimos, pela televisão, pela internet. Às vezes nós vimos aqui, fica todo mundo triste, a Ibituruna pegando fogo. Não tem jeito. Por mais que os bombeiros vão e tentem apagar, não consegue. Que o fogo não se controla. O fogo não se controla. Incêndio pequeno ainda apaga. Mas como ele toma uma proporção enorme, não se controla. Então, põe em chamas toda a carreira da existência. A vida pode tornar-se um eterno tormento pela fagulha de uma palavra impensada. Olha o que diz lá em Provérbios 18, 7. Diz assim, quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha de suas próprias palavras. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça. Por isso que nós precisamos pedir Deus sabedoria. É tão bom que a palavra de Deus nos fala assim, aquele que tem falta de sabedoria, pede a Deus que Ele dá. Ele dá não é pouca, não, é muita. Nós precisamos pedir da sabedoria de Deus que vem do alto. Sabedoria que vem do Senhor. Porque se nós cairmos na armadilha das nossas palavras, nós vamos causar a nossa própria desgraça. Quantos casamentos são desfeitos por causa de uma palavra? E porque a pessoa não volta atrás para pedir perdão. Que se acha no direito de ofender o cônjuge. Quantos filhos saíram de casa, estão nas drogas, porque não teve condições de ter um diálogo? Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil aprender a falar. Tem uns monges que vão para um certo lugar e fica lá, como que é o nome? O mosteiro. Ninguém fala, ninguém conversa. Menino, isso é opressão maligna. Isso não é de Deus, não.
Porque você parar de falar, se Deus nos deu o dom de comunicar com as pessoas, é para ser bênção. Eu ir para um lugar e ficar sem falar, a gente tirar um tempo é bom, né? Às vezes a gente tirar um tempo, refletir na vida, aquilo, mas ficar a vida inteira sem pronunciar uma só palavra. Mas existe algo que tem a mente e tem o sentimento do coração. E às vezes não adianta a gente querer ficar calado também e estar pecando dentro da gente. Está com raiva, está com ódio. É claro que vai ter momento que a gente vai ter vontade de voar no outro e ficar sossegado ali, ter aquele momento, mas corre. A Bíblia fala que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque às vezes nós ficamos calados, mas aquilo arde dentro da gente. Mas entrega para o Senhor, entrega para Jesus, conta para Jesus onde é a sua dor, Ele te ajuda a carregar a cruz. Oh, não te desanimes, era um corinho da época da Lili ali, né? Porque Deus contigo está. Vamos desanimar não, pior foi Jesus, né? Que aguentou calado. Aguentou o açoite, aguentou as ofensas, aguentou o cuspe no rosto, aguentou aquela coroa de espinhos, aguentou aquele ladrão escarnecendo dele. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E ele permaneceu firme. Ele permaneceu calado. Momento algum, ele abriu a sua boca, a não ser no momento que ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. No versículo 11, nós vemos aí, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? A língua é comparada ao fogo e também é comparada a quê? A veneno mortífero. Veneno mortífero. A língua é a fonte que jorra água doce e água amarga. Quem já tomou água salobra aqui? É ruim demais, né? A gente bebe aquela água assim, misericórdia, o que é isso que está acontecendo? É água amarga, água salobra. A gente até toma, mas se tiver com muita sede. Mas quando você vai tomar alguma coisa, você prefere ir aonde? Numa fonte de água doce, de preferência uma água mineral, não é assim? Eu já fui em lugar que a gente bebia da fonte água mineral, descendo ali, é uma água fresca, é uma água gostosa de nós bebermos. Mas a língua, ela é assim, ela jorra água doce e, ao mesmo tempo, ela jorra água amarga. E nós precisamos, mais uma vez, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, que eu tenha doçura no falar. Tem gente que ora assim por mim, hoje, ajuda vivo, que ela tenha doçura no falar, que depende muito do temperamento das pessoas, que aí a gente também tem que pedir a Deus para controlar nosso temperamento, controlar nosso jeito. Meus irmãos, servir a Deus, falar uma coisa para vocês, servir a Deus é renúncia o tempo inteiro. Você escolhe servir a Jesus, então você saiba de uma coisa, para servir ao Senhor é renúncia o tempo todo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Se nós tivermos o cuidado de sempre fazer essa pergunta em determinadas situações, nós falharemos menos. O que faria Jesus? O que falaria Jesus? Qual atitude Jesus teria? Nós estaríamos em lugares menos apertados. Isso se refere ao fato de muitas vezes nossas palavras são doces, agradáveis e confortantes. Momentos depois, maldizentes, agressivas, críticas, precipitadas no julgar. Então, ela é doce e amarga ao mesmo tempo. Eu sei que isso aqui se engloba a todos nós.
como controlar a língua? Nós vimos aí como a língua é. Agora nós vamos ver como que nós podemos controlar a língua. Primeiro, abandonando a sabedoria terrena. Porque a sabedoria terrena nos fala assim, falou, vai escutar. Pôs na roda, vai falar. Não é assim que nós ouvimos? Então, toma lá da cá. Não tem problema. Essa é a sabedoria terrena. Mas nós vamos ver aqui, nos versículos 14 e 15, que diz assim, mas se tendes, vou ler do 13, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Então, abandonando a sabedoria terrena. O que é sabedoria terrena? Inveja, isso que nós lemos aqui, amargura, sentimento faccioso, vanglória e mentira. Inveja das pessoas, inveja do que elas têm, inveja do relacionamento que as pessoas têm, inveja da roupa que a outra veste, do cabelo da outra. Meus irmãos, é coisa assim que a gente vê. Por que as pessoas invejam as outras? Eu só vejo uma resposta quando a pessoa tem inveja. Só uma, é falta de gratidão. É falta de gratidão. Quando você passa a ter inveja de uma pessoa, pelaquilo que ela tem ou pelaquilo que ela é porque você tirou os olhos daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Deus tem te dado. Pode não ser igual ao outro, mas Deus que te deu. Deus que te deu. A gente pode melhorar? Pode. Sabe por que nós podemos melhorar? Porque Deus nos dá saúde, nos dá força, nos dá inteligência. Você quer melhorar? Isso não impede da gente ir na casa de uma pessoa e falar assim, nossa, que casa linda. Que Deus te dê, meu irmão, vida e saúde para você gozar essa casa com a sua família e seus filhos, que esse lugar seja lugar de bênção. É um carro bonito, um carro novo, meu filho, que Deus te guarde, te livre de todo mal, que você passeie bastante. Não tem problema nenhum nós admirarmos. Admiração é uma coisa, inveja é outra. Inveja é outra. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está no nosso coração, né? Para não cairmos nessa armadilha, amargura. Tem gente amargurada demais. Quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós recebemos Jesus, a Bíblia nos fala assim, olha, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, larga disso. Tem coisas que nem Jesus está lembrando mais e você está aí amargurado pelas coisas que aconteceu. A Bíblia fala que os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento, lá no fundo do abismo do mar, e ainda tem uma plaquinha assim, proibido pescar. E a pessoa está lembrando do que a outra fez com ela, não consegue perdoar. Gente amarga. Tem que se arrepender, meu irmão. Gente amarga é gente que não se arrepende. Não se arrepende dos seus pecados e não se arrepende desse sentimento e que não perdoou ainda. Misericórdia. Se você não consegue perdoar, então você é melhor que Deus, né? Porque Deus perdoa. Esquece. Não nos lança no rosto. Você está aí amargurado por uma coisa que aconteceu, ó. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, mas eu não perdoo de jeito nenhum. Eu falei assim, isso é vantagem. Você está contando isso como vantagem? Eu vou te dizer, isso é um atraso na sua vida. É atraso de vida. Porque a outra pessoa que te fez isso já está vivendo a vida dela, nem lembra que você existe. E você está aí, amarrada. Tem uma frase que fala assim, que falta de perdão é a mesma coisa de você tomar um veneno esperando que a outra morra. Quem vai morrer é você. Vai morrer amargurado. E tem um outro problema que eu acho mais grave de todos. É que quando nós não perdoamos, nós também não somos perdoados. Nós não somos perdoados. Não adianta você chegar diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, se você não perdoou alguém.
nós não somos perdoados. Então, vamos deixar essa amargura para o lado de lá. Isso é sabedoria terrena. Sentimento faccioso, de divisão, de tomar partido. A gente toma partido na época da política, né? Vou votar aqui, votar ali. Meus irmãos, tem irmão brigando por conta de candidato. Você quer votar em A, B, C, você vote, meu irmão. Mas isso não vai mudar nada entre eu e você, não. Nada. Outro dia, um primo meu me ofendeu por conta de política. Eu falei assim, meu primo, eu jamais pensei que você poderia ofender quem você ama por conta de uma pessoa que você nem conhece. Aí me pediu perdão. Eu falei assim, amém, irmão, está perdoado. Eu nem fiquei com raiva dele, porque eu amo ele demais. Mas, meus irmãos, nós precisamos, prestar atenção. Nós precisamos orar. O país é livre, graças a Deus. Cada um escolhe o político que quer votar. Vote naquele que você tiver paz para votar nele. Mas eu não vou ficar com raiva do meu irmão porque ele votou em A e porque ele votou em B. Misericórdia. Agora, essa questão de facção, sentimento faccioso, acontece dentro da igreja? Acontece. Acontece dentro da família? Acontece. Acontece dentro das empresas, dentro de escola? Acontece. Mas nós precisamos vigiar nisso, porque isso é sabedoria terrena, vanglória. Se vangloriar das coisas. Todas as coisas vêm do Senhor. A glória, tem um versículo que eu gosto mais dele. Fala assim, foi o Senhor que fez isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. A glória é de Deus, a alegria é nossa, né? Mas toda a glória pertence ao Senhor. Nós podemos nos alegrar, mas não nos vangloriar, nos acharmos. Né? Nós podemos ver na Bíblia, foi Herodes, foi, né? Que se tomou, falou que era como Deus, e ele, naquela hora ali, ele deu tipo um derrame, uma coisa. Nós vemos lá Nabucodonosor, que se engrandeceu, que se achou. Meus irmãos, a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 5, fala assim, para nós nos humilharmos, que ao tempo certo, nós seremos... acha aí para mim. 1 Pedro 5, exaltados, isso. 1 Pedro 5, 7 é sobre ansiedade. É um que tem antes ou depois dele. Quem achar pode ler. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Humilhai-vos. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que Ele vos exalte. Vamos ficar. Meus irmãos, Deus sempre nos ajuda, sempre nos coloca no lugar que Ele quer nos colocar. E o lugar que Deus nos coloca é sempre o melhor lugar. Então, não vamos criar confusões, não vamos nos vangloriar. E mentira. Mentira é uma sabedoria terrena. Nós precisamos cuidar com a nossa língua. Quando nós mentimos, nós trocamos de pai. Quando você mente, a Bíblia fala que você é filho de Satanás. Porque quem é o pai da mentira? Satanás. Ele é o pai da mentira. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não vamos chegar diante de Deus através da mentira. A mentira é uma coisa séria. É uma mentira, é uma coisa fácil de fazer? É fácil. Difícil é você sair dela. Porque a mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. Ela é fácil de você cair dentro dela. Satanás nos enreda de um jeito, falando que a coisa vai ser fácil. Mas lá na frente ele te envergonha. Principalmente os servos do Senhor. Meu irmão, isso é uma coisa tão séria. Se tem uma coisa que é fácil é a gente mentir. Agora, difícil é você se explicar depois para as pessoas. Né? Então,
Vamos tomar cuidado. E é gerada e impulsiona tudo isso, inveja, amargura, sentimento faccioso, vanglória, mentira, é gerada e impulsionada pelo diabo. Se falamos mal e inconvenientemente, não há dúvidas que o nosso coração está repleto dessas coisas demoníacas. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Olha, teve um dia que eu ouvi uma menina falando assim: meu anjo, meu santo não bateu com o santo dela. Eu falei: misericórdia, minha filha. Que história é essa? Infelizmente, a gente escuta gente adulta falando isso. Né? Eu dei um desconto porque era uma menina, uns 15, 16 anos, e com certeza ela deve ouvir isso sempre, né? O meu santo não bateu com o santo dela. Primeiro que nós não temos santo, né? Nós temos o Senhor. E o Espírito de Deus, ele nos traz paz. Olha, meus irmãos, cuidado, irmão, que o diabo anda com sapatinho de algodão. Cuidado, irmão, ele chega sem fazer barulho e vai tomando espaço. Tem uma história que um homem estava andando pelo deserto e deu à noite, durante o dia o deserto é muito quente e à noite o deserto é muito frio. Então ele armou a sua tenda e foi dormir e o camelo ficou para o lado de fora. Nessa história o camelo fala, tá, gente? Aí o camelo vai e bate na porta da tenda. Oh, meu focinho está muito gelado aqui, deixa eu colocar só o focinho assim aí para dentro. Aí ele falou: tá bom. Aí passou mais tempo, mas as minhas orelhinhas estão geladinhas. Tem como pôr mais um pouquinho? Pode. Daqui a pouco a pata dianteira, daqui a pouco a pata traseira, daqui a pouco o rabinho, e daqui a pouco o homem estava para fora e o camelo estava todo dentro. E é assim, meus irmãos. Tem um corinho de criança que a gente aprende, as crianças aprendem, falam assim: toque, toque, toque. Alguém me bate a porta, toque, toque, toque. Alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 aqui você não vai entrar. Aí vai de novo: toque, toque, toque. Alguém me bate a porta, toque, toque, toque. Alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me reinar. Por que Satanás não pode ter só um lugarzinho? Porque Jesus não divide espaço com ninguém. Ou nós vamos ser do Senhor, ou nós não vamos ser. Ou nós vamos servir a Deus de todo o nosso coração, ou nós não vamos. O Senhor não divide. Ou ele vai entrar para reinar, ou então você deixa Satanás ir tomando lugar. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas demoníacas que nós deixamos reinar no nosso coração, que devem ser abandonados porque geram confusão e demais coisas ruins. Coisas estas, ouvidas e enfrentadas por nós a cada momento. A boca fala do que o coração está cheio. Como nós podemos controlar a língua? Primeiro, abandonando a sabedoria terrena. Segundo, que está lá em Tiago 3, 17 e 18. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Pura, quer dizer livre de qualquer impureza. Pura. Pacífica, aquele que se empenha... Oi? Quer falar? Pode falar. Porque mostra, através da nossa fala, nós mostramos quem nós somos. Né? Isso realmente é muito sério.
pacífica, empenha-se pela paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Tem outro versículo que fala, se possível for, tendes paz uns com os outros. Se possível, a gente vai fazer o que for possível para ter paz uns com os outros. Tem hora que vai ter momento de confronto, vai ter momento de confronto, vai ter momento que nós precisamos discutir. Gente, discutir não é problema. Não concordar com o irmão não é problema. O problema é como nós vamos, as atitudes, as palavras, se nós vamos ofender por conta daquilo. Nós estamos aqui, quantas pessoas diferentes, quantas pessoas criadas diferentes. O que nos une aqui é Jesus. Mas vão ter momentos que nós não vamos concordar? Vão. No momento nós não vamos concordar. Mas isso não pode causar o quê? Dissensão. Eu posso não concordar com a Átila que está aqui. Posso não concordar, né? Mas nem por isso ele vai deixar de ser meu irmão. Nem por isso. Então, nós precisamos vigiar para que possamos sair lá na frente. Indulgente, benigna, tolerante, pronto a perdoar. Por que nós precisamos estar prontos a perdoar? Por que a Bíblia nos manda perdoar? Porque a gente sabe que a gente vai ficar ofendido mesmo. Porque nós estamos nessa terra. Nós estamos nesse mundo. No mundo nós temos aflições, no mundo nós temos contendas, temos divisões. Mas o que nós vamos fazer com isso que está no mundo? Nós precisamos saber de quem nós somos. Tratável. Tratável é amável e afável. Imparcial, reta e justa. Meus irmãos, que coisa difícil isso aqui, né? A gente saber ser justo no meio de uma causa. Não tomar partido em relação a alguma coisa. Mas ter equilíbrio para julgar as coisas, né? Não, ele está certo nisso, ele está certo nisso aqui. O que nós podemos ajustar aqui? Ser justos. E, por fim, nada fingido. Sincera e cheia de misericórdia. Nossas palavras devem ser comprovadas por nossas ações, pontilhadas de mansidão e paz. Porque se nós falarmos e não agirmos, de nada vale. As nossas palavras, elas têm que estar de acordo com nossas ações. Esta paz deve ser semeada através do falar aos outros, para que a justiça seja alcançada. E é necessário que haja quem semeia a paz, e isto é com a língua. Com a língua. É uma bênção. Porque com a língua nós anunciamos as boas novas. Através daquilo que nós falamos, pessoas são transformadas, pessoas são salvas. Que possamos usar essas qualidades sintetizadas cada palavra de paz, mansidão e justiça. Que nós possamos, assim, mais uma vez, eu sei que esse assunto é um assunto recorrente, mas nós precisamos sempre estar nos lembrando disso, né? Precisamos lembrar que precisamos ter cuidado, precisamos ser bênção, precisamos vigiar, precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão, porque esse pedacinho de carne que está aqui nos leva a lugares apertados, mas esse pedacinho de carne que está aqui também é bênção na vida de muitos que nos ouvem. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vou pedir a diaconisa Sueli que esteja orando nessa hora. Te louvamos, Deus, por mais esta manhã na Tua presença. Meu Deus, onde nós podemos estar estudando a Tua palavra, Senhor Deus. É a Tua palavra que nos edifica, que nos ensina, que nos dá, Senhor Deus, o crescimento necessário, meu Deus, para que possamos nos tornar a estatura de varão perfeito, segundo, meu Deus, o Teu querer. Nos capacita a vivermos cada dia a Tua palavra, a sermos dominadores, meu Deus, de nós mesmos, para vivermos, meu Pai, conforme, meu Deus, o Teu querer. Nós te pedimos e te louvamos. Abençoa o resto deste dia na Tua presença. Meu Deus, nós queremos pedir pelos casais que estão retornando, meu Deus, agora para casa, para estar aqui. Guarda-os e livra-os de todo mal. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém.